Por séculos, milhões abriram suas Bíblias sem perceber um detalhe intrigante. Entre o último versículo de Malaquias e o primeiro de Mateus, há algo mais profundo do que um simples virar de página. Existe um abismo, um intervalo de 400 anos, um período onde Deus pareceu calar-se. Durante esse tempo, não houve profecias registradas, nenhum anjo apareceu, nenhum milagre ecoou. O céu que outrora falava com trovões e fogo mergulhou em silêncio. Mas será que o silêncio de Deus significa ausência? Ou seria uma forma divina de comunicar algo maior, algo que palavras não poderiam conter? Prepare-se para mergulhar em um dos períodos mais misteriosos das Escrituras. Uma jornada pelo espaço entre os testamentos. Porque às vezes, o que Deus não disse é a parte mais profunda do que Ele está dizendo. Muitas vezes, o que mais nos desafia não é o que ouvimos, mas o que não conseguimos escutar. O silêncio tem uma linguagem própria, uma densidade que pressiona a alma. E é nesse vácuo sonoro que a fé é posta à prova, onde os fundamentos são abalados e onde, paradoxalmente, a revelação mais sólida se constrói. O silêncio é a moldura do sagrado, e talvez seja também o véu por trás do qual Deus prepara sua próxima aparição. No silêncio, as promessas amadurecem. O coração do homem é exposto, e a eternidade espreita por uma brecha no tempo. Há silêncios que gritam, outros que curam. E há também o silêncio de Deus, que não é vazio, mas pleno. Um silêncio que contém todos os ecos da eternidade. E esse é o ponto. O silêncio não é um fim. É o prelúdio de algo grandioso, de algo que, se revelado prematuramente, não seria compreendido. O mundo que se transformava. Enquanto os céus permaneciam calados, o mundo fervilhava. Povos se levantavam e caíam. Impérios eram moldados. Alexandre o Grande conquistava terras e espalhava a língua grega, criando uma cultura comum que conectaria nações distantes. Roma, em seguida, impunha sua ordem, suas estradas e sua famosa Pax Romana. Nada disso parecia espiritual, mas tudo era preparação, porque o Deus que fala com voz audível também escreve com acontecimentos. E nesse silêncio, ele arquitetava uma plataforma global. As estradas romanas levariam os pés dos apóstolos, a língua grega uniria culturas, as sinagogas espalhadas pelo império seriam pontos de partida para uma mensagem que estava por vir. Nesse tempo de aparente estagnação espiritual, o mundo foi posicionado como um tabuleiro de xadrez, cada peça movida com exatidão, cada evento secular, uma engrenagem do plano divino. É impressionante perceber que, no tempo do silêncio, Deus falava por meio da história, um rei invisível orquestrando os reinos da terra. Mas havia mais do que política e cultura. Havia uma crise de identidade espiritual. O povo de Israel havia retornado do exílio, mas a glória do templo nunca foi restaurada como antes. A Arca da Aliança havia desaparecido. A Shekinah, a glória visível de Deus, não estava mais presente como nos dias de Moisés e Salomão. A fé se institucionalizou. A religiosidade cresceu. Mas o fogo da revelação parecia distante. Ao mesmo tempo, correntes filosóficas e religiosas disputavam espaço. O helenismo seduzia com sua sabedoria humana, enquanto os fariseus e saduceus impunham interpretações rígidas. O cenário estava pronto para uma ruptura, para algo que não viria do templo nem dos palácios, mas do coração do silêncio. E aqui está o primeiro mistério. O silêncio de Deus parecia abandono, mas era ação invisível. Enquanto os homens esperavam um sinal visível, Deus operava nos bastidores da história, costurando uma narrativa que nenhum olho natural poderia ver. E esse é um dos maiores enganos espirituais: confundir ausência com inatividade. O céu estava trabalhando. O palco estava sendo montado. O rei já estava a caminho. O silêncio que grita. Silêncio não é ausência, é linguagem, é código. Repausa entre as notas de uma sinfonia, necessária para que a próxima melodia tenha impacto.
Quando Deus se cala, Ele está escrevendo nas entrelinhas. Durante esses 400 anos, os textos antigos começaram a ser relidos com mais atenção, especialmente as profecias de Daniel. Seus escritos falavam de reinos que viriam, de guerras, de um futuro messiânico que se aproximava. Daniel havia mencionado um tempo específico, 70 semanas até a vinda do ungido. Cada semana representava 7 anos. Somando tudo, temos 490 anos. E os estudiosos começaram a perceber que o tempo estava se cumprindo. O Messias viria. O silêncio não era um fim. Era uma contagem regressiva, uma gestação cósmica, um compasso preciso da eternidade. O silêncio, nesse contexto, era como um relógio invisível, ticando discretamente nos bastidores da história. O tempo de Deus não é apressado nem atrasado. Ele é preciso. Quando o relógio espiritual marca a hora exata, o céu se abre. Mas até lá o silêncio ensina, prova, prepara. E mesmo o silêncio possui som para quem ouve com o espírito. As Escrituras se tornaram um mapa vivo. Profecias esquecidas começaram a ser vistas como pistas deixadas por Deus, ocultas em plena vista. Como se o Eterno dissesse: não vou falar agora, mas já deixei tudo dito. Releiam. Reflitam, esperem. O silêncio gritava aos atentos. Despertava o temor nos justos e a inquietação nos poderosos. Era o tipo de silêncio que não paralisa, prepara, não afasta, atrai, não mata, ressuscita. Deus estava escondido, mas não ausente. Oculto, mas nunca inativo. Presente, mesmo quando imperceptível. O silêncio era, na verdade, o rugido da eternidade contido até o momento certo de explodir. E no auge desse silêncio, quando os céus pareciam imóveis, uma virgem em Nazaré recebeu uma visita inesperada. Um anjo, uma mensagem. A promessa se movia. A eternidade estava prestes a invadir o tempo. E o que antes era apenas uma profecia, agora ganhava forma, sangue e respiração. O silêncio chegava ao fim. Mas não como os homens esperavam. O Espírito em espera. Mesmo sem novos profetas, o Espírito de Deus não estava inativo. Era como no princípio da criação, pairando sobre a superfície do abismo, silencioso mas presente, aguardando a ordem para agir. O céu estava em modo de prontidão, os anjos em expectativa, a história em suspenso. Um suspiro universal percorria os séculos, à espera do sopro que daria início ao novo capítulo. Enquanto os líderes religiosos se refugiavam na tradição e no poder institucional, o povo simples vivia o conflito entre a espera e o desespero. Havia expectativa, mas também dúvida. Fé, mas também fadiga. A opressão romana pesava como uma sombra constante, enquanto a religião dos homens havia se tornado um jugo pesado, repleto de leis, mas vazio de vida. Foi nesse ambiente hostil que o Espírito Santo começou a reacender corações. Não em palácios, mas em grutas. Não nos sacerdotes, mas nos humildes. Homens e mulheres comuns começaram a perceber uma inquietação interna, como se algo se aproximasse. Era um chamado sutil, mas insistente. O mesmo Espírito que antes falava por meio de profetas, agora sussurrava nos sonhos, nos salmos cantados à meia luz, por famílias que se recusavam a desistir. E aqui, mais uma forma do eterno agir. Deus que outrora falava por meio dos grandes, Moisés, Elias, Isaías, agora preparava sua entrada por meio dos pequenos. O grande plano se desdobrava não pelas vias tradicionais, mas por rotas improváveis. Era o prenúncio de que o reino viria de cabeça para baixo, invertendo valores, redimindo aquilo que o mundo considerava perdido. João, a voz no deserto. Então, quando o mundo menos esperava, a voz rompeu o silêncio. Não foi dos céus, mas do deserto. Não das praças de Jerusalém, mas entre as pedras, os escorpiões e o calor abrasador. Um homem de aparência rude, voz firme e convicção,
inabalável João Batista. Ele não chegou suavemente, veio como trovão após o silêncio prolongado. Sua mensagem era clara: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E as multidões vinham, homens, mulheres, soldados, religiosos, todos atraídos por aquele que parecia carregar a autoridade dos antigos profetas. João era a ponte entre o antigo e o novo, o eco de Malaquias, o cumprimento de Isaías, a prova de que Deus não havia abandonado seu povo. Ele não era o Messias, mas sua presença anunciava que o Messias já estava entre eles. Ele não era a luz, mas preparava o caminho para aquele que seria a luz do mundo. Ele batizava, confrontava, exortava, e sua ousadia custaria caro. Seria preso, silenciado, mas jamais esquecido. Pois foi a sua voz que quebrou o eco de 400 anos de silêncio. Foi a sua fidelidade que anunciou a maior de todas as chegadas. E aqui o mistério se intensifica. Se João é o precursor, quem vem depois dele? Que tipo de homem poderia cumprir todas as profecias e ainda superar a expectativa de séculos? Os fariseus esperavam um rei, os zelotes, um guerreiro, mas ninguém esperava o que viria a seguir. O Verbo encarnado. O que veio a seguir foi o impensável, o insondável, o eterno se fazendo temporal, o infinito contido em um corpo. A palavra, que criou tudo o que existe, tornou-se carne. O silêncio foi quebrado, não por uma profecia, mas por um nascimento. Não com glória visível, mas com humildade absoluta. A manjedoura se tornou altar, o choro de um bebê, a melodia do novo tempo. Os céus, que haviam se calado por séculos, agora se encheram de louvores angelicais. Pastores ouviram, magos vieram. O improvável acontecia diante dos olhos de um mundo que não estava pronto para reconhecê-lo. Jesus não apenas falava, ele era a palavra viva. Em seus olhos, a eternidade. Em seus passos, o caminho. Em seus gestos, o amor. Onde ele passava, o silêncio se quebrava de forma definitiva. Cegos viam, mudos falavam, mortos voltavam à vida. Mas, acima de tudo, corações endurecidos eram quebrantados. E mais um mistério revelado. O Messias esperado não destronaria César, mas venceria a morte. Não estabeleceria um império terreno, mas um reino eterno. Ele não veio para subir ao trono de Jerusalém, mas para ser pendurado numa cruz e dali governar para sempre. O silêncio como escola. O silêncio dos 400 anos ensina que nem sempre Deus se revela como esperamos. Às vezes, Ele nos faz esperar para amadurecer, para esvaziar nossos preconceitos, para afinar nossos ouvidos espirituais. Há algo pedagógico no silêncio. Ele nos obriga a buscar, a refletir, a depender da fé. Ele limpa o ruído externo para que possamos ouvir o que está dentro. E quando o silêncio é finalmente quebrado, somos capazes de valorizar a palavra como nunca antes. O silêncio é uma escola sem paredes, mas com lições eternas. Ele nos ensina a confiar no invisível, a discernir o tempo, a reconhecer a presença de Deus mesmo quando tudo parece estagnado. É no silêncio que a fé deixa de ser teoria e se torna raiz. É no escuro que aprendemos a ver com os olhos da alma. Cada deserto pessoal que atravessamos é uma extensão desse silêncio. Cada oração, sem resposta. Cada madrugada de incerteza. Cada suspiro que ninguém ouve. Tudo isso molda algo em nós. Porque o silêncio, ao contrário do que pensamos, não nos afasta de Deus. Ele nos puxa para mais perto. Ele revela nossas intenções. Ele quebra o orgulho, dilui o ego e nos mostra que Ele é suficiente, mesmo quando não diz uma só palavra. E aqui está mais uma chave. Muitos abandonam a fé por acharem que Deus não responde. Mas os maiores movimentos de Deus na história começaram assim, com silêncio. O silêncio que antecedeu a criação. O silêncio do sábado antes da ressurreição.
O silêncio do céu antes do arrebatamento final. O silêncio é o prelúdio do sobrenatural. O silêncio hoje. Vivemos num tempo onde o barulho se tornou regra. Redes sociais, manchetes, opiniões. Tudo grita, tudo exige atenção. Mas o Espírito ainda fala, e ele continua preferindo o silêncio. Talvez você esteja no seu próprio intervalo entre testamentos. A promessa foi feita, mas ainda não se cumpriu. O céu parece mudo, os dias parecem iguais, as lágrimas parecem inúteis. Mas a verdade é, o silêncio não é o fim. É o intervalo entre o início e o milagre. Talvez você esteja esperando uma resposta, e Deus parece ter se calado. Mas e se Ele estiver apenas construindo algo tão extraordinário que ainda não pode ser revelado? E se o seu silêncio for uma prova de confiança em você, como quem diz, você já tem o suficiente, caminhe. Porque o silêncio é também um gesto de confiança. Deus silencia quando sabe que o que Ele já disse é suficiente para te manter firme. O silêncio, hoje, pode ser o campo onde seu caráter está sendo moldado, onde sua fé está sendo refinada como ouro, onde o que é eterno está sendo firmado dentro de você. A voz por trás do silêncio. Entre Malaquias e Mateus, há uma página que não possui versículos, mas ela está cheia, carregada de propósito, pesada de eternidade. Ela nos ensina que Deus não é refém do tempo. Ele não se apressa, nem se atrasa. Ele age na plenitude. Essa página em branco é talvez uma das mais significativas de toda a Escritura, porque ela representa o intervalo entre o que foi e o que virá, entre o eco da última promessa e o impacto do seu cumprimento. E nesse intervalo, nesse aparente vazio, Deus está presente, escrevendo com tinta invisível, forjando destinos, reescrevendo histórias. É um lembrete silencioso de que a ausência de som não é ausência de direção, que o tempo de espera não é tempo desperdiçado, que o silêncio, às vezes, é mais revelador do que 1000 palavras ditas. E se hoje você está vivendo entre promessas antigas e realizações futuras, saiba que há um Deus operando em silêncio, escrevendo nos bastidores, tecendo no invisível, e quando Ele falar, tudo fará sentido. Mas enquanto Ele não fala, Ele ensina. Ensina a confiar, ensina a ouvir com o coração, ensina a esperar com propósito, ensina que o centro da fé não está na resposta, mas na presença. A voz de Deus não perdeu força. Ela apenas se faz ouvir com mais intensidade no tempo certo. E quando Ele fala, o impossível se curva. A realidade se dobra, a morte perde e a vida vence. E aqui vem o último e mais surpreendente mistério do Altíssimo. O silêncio não terminou com a chegada de Jesus. Ele apenas mudou de forma. Agora, o silêncio de Deus pode ser a forma como Ele nos prepara para algo maior, para algo eterno, para algo que os olhos não veem e os ouvidos ainda não ouviram, porque da mesma forma que Ele se calou entre os testamentos, Ele pode estar se calando agora. Não porque desistiu, mas porque está preparando a maior revelação de todas, a volta do Rei. E este silêncio atual, esse silêncio entre a cruz e a coroa, pode ser o prenúncio de um novo romper. A questão que fica é: você está pronto para ouvir o próximo som? Pronto para reconhecer o som da trombeta? Pronto para perceber que entre o silêncio e a glória há uma fé que precisa permanecer? Portanto, não tema o silêncio. Honre-o, discirna-o. Porque às vezes, o que Deus não disse é exatamente o que vai te preparar para ouvir o que Ele está prestes a revelar. O silêncio não é o fim, é o prenúncio de algo maior. É o espaço sagrado onde o invisível é formado, onde o eterno se aproxima, onde a fé encontra sua voz. E quando o silêncio for finalmente rompido, que você esteja pronto. Pronto para ouvir, pronto para obedecer, pronto para viver o propósito que estava sendo escrito.
na página em branco. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, imagina quantas outras pessoas também precisam ouvir isso. Você pode ser o elo entre o silêncio e a resposta que alguém tanto espera. Então, se achou essa mensagem relevante, deixa o seu like, se inscreve no canal, comente e compartilha com quem precisa de uma palavra no tempo certo. Às vezes, um simples gesto seu pode ser exatamente o som que rompe o silêncio na vida de alguém.